Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí uma resolução de física certinho relacionada ao exercício do Enem. Então a academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. Agora os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 podem usar o tipo 2. Então aqui estão os dois aparelhos. Então lá, representados na figura para levar cargas correspondentes às massas M1 e M2. Então temos massas M1 e M2 com velocidade constante, perfeito, a fim do que o exercício seja realizado com a mesma força. Beleza, então força de 1, né, é exatamente igual a força aplicada no segundo aparelho. Perfeito. Os usuários devem ser apresentados a respeito da relação entre as cargas nos dois tipos de aparelhos, já que as polias fixas apenas mudam a direção da força. Então, se eu tiver polia fixa, ele só muda a direção. Se eu tiver as polias móveis, né, divide essas forças. Então, né, nada mais, a gente diz que a força nas polias móveis é dada por seguinte expressão, que é a força-peso dividido por 2 elevado a n. N é o número de polias. Perfeitamente. Então, essa é a ideia das polias móveis. Então, seguindo o nosso barco, temos o quê? Em ambos os aparelhos, considere as cordas inextensíveis, né? As massas das polias e das cordas desprezíveis, e que não há dissipação de energia. Beleza, não tem nenhuma dissipação de energia aqui, né? Não tem transformação de energia mecânica em outro tipo de energia. Vamos para cima. Para essa academia, qual deve ser a razão da massa 2 para a massa 1? Informa aos usuários, né? Informada aos usuários. Aí, vamos entender então algumas situações. Se eu aplicar uma força aqui, né, eu tenho uma força atuando nessa massa de força peso 1, e se eu falar aqui, tem uma força também chamada de peso 2, perfeitamente. Não, o que que a gente pode descrever? Né, que a força aqui, nesse primeiro aparelho, tem que ser exatamente igual a quem? A única força atuante, né, desprezando todas as formas, né, de dissipação, nós temos aqui que a própria força aplicada tem que ser igual a força peso. Então, vou colocar peso 1, né, peso 1 da massa 1. E se a gente observar no segundo aparelho, vamos descrever também. Mas agora a gente tem que entender que tem dois fios, né? Se eu tenho dois fios, né, no caso que eu tenho duas vezes essa força, né, duas vezes a força tem que ser igual também a força peso de 2. Beleza, pessoal, né? A gente pode aqui definir matematicamente, as forças são iguais, então eu posso dizer, né, eu tenho a primeira, eu posso substituir dentro da segunda, sem dor de cabeça nenhum. Eu posso também dizer que a força de um lado, né, está para a força do outro lado, né, porque 2F, né, porque assim tem dois fios aqui, tá bom? Então basicamente isso daí. E assim como a força peso 1 está para a força peso 2, evidentemente, certo? Então a gente pode entender, né, multiplicar cruzado, mas não podemos esquecer do que peso, massa 1 vezes gravidade 1, né, vezes a gravidade. E aqui massa 2 vezes gravidade. Então a força, né, está para a força no segundo aparelho, assim como a massa vezes a gravidade está para a massa 2 vezes a gravidade. Gravidade foi embora para o espaço, que bonito, né? Vamos inverter essa proporção, multiplicando cruzado, né? Ele quer saber M2 sobre M1, então podemos dizer que M2 sobre M1 tem que ser igual a 2F sobre F. F foi embora, então vai ser igual a 2. Então a razão entre a massa 1 e a massa 2 é de igual a 2, tá bom? Beleza. Então, beleza, né? Então, a razão é essa. Então, se eu pegar a massa 2 e dividir por 1, é 2 vezes. Ou eu posso dizer que a massa 2 é igual a 2 vezes a massa 1. Podemos descrever também. Beleza pura. Mas, pessoal, eu consegui enxergar aqui perfeitamente. Se conseguiu, show de bola.
Se a gente tem F que é igual a P1, vamos substituir a 1 na 2. Eu vou colocar 1 na 2 aqui. Vou descrever aqui 2 vezes a força diz que é igual a P1, isso é igual a P2. Logo, podemos dizer que 2 é igual a P2 sobre P1. Obviamente, temos que massa 2 vezes a gravidade dividido por massa 1 vezes a gravidade, igual a 2. Tá aí a razão também, certo? Então, a ideia principal é observar o quê? As forças são iguais, anotado, né, que as forças são iguais. Beleza, tranquilidade, só que aqui a força, né, eu tenho aqui uma força por cada um fio, aqui eu tenho a força por cada em 2 fios. Opa, beleza. E querendo ou não, né, a força minha aqui vai ser 2 vezes. Pelo fato do que, mesmo aplicando uma força aqui, mas eu tenho quem? 2 fios. Então, basicamente, temos aqui que a razão entre essas crianças aqui é de 2. Bonitinho, que eu falei, posso descrever que a massa 2 é igual a 2 vezes a massa 1, né? Isso que ele quis dizer, quis demonstrar pra gente qual é a razão entre a massa 2 e a massa 1. Fechou? Espero que vocês tenham compreendido aí e até a próxima.